Olá, pessoal! Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Malaguetur. Vou deixar o tema aqui. Hoje nós vamos falar sobre viagens pedagógicas. Aqui. Deixa eu só fixar esse comentário. Prontinho. Oi, vida! Bom, hoje nós vamos falar sobre viagens pedagógicas. Nós vamos conhecer um pouquinho também sobre a Marina Mascarenhas. Ela que fez faculdade comigo, a gente se conheceu na Unesp, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Foi muito curioso, assim, porque a gente começa a pensar em temas de live, assuntos, destinos, e começa a vir pessoas na cabeça, né? Pessoas que a gente tem um carinho, assim. E daí eu parei pra pensar e falei, gente, acho que eu vou fazer o convite para uma pessoa que, assim, acabou de entrar e que sempre me serviu de muito exemplo. Então eu vou parar de falar muito bem dela agora, vou esperar ela entrar. Deixa eu convidá-la aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho junto. Mas a Marina é uma pessoa maravilhosa, excepcional, extraordinária, criativa, inteligentíssima. Olá! Tudo bem, Má? Oi, querida. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem. Ah, que bom. Tava Tava aqui. falando mal de você aqui. Tava ajustando aqui essa luz que ficou muito claro aqui. Muito claro na minha cara. Ah, que Ai, bom te ver. Eu gente! tava aqui enviando uns convitinhos pra galera entrar. Saudade dessa carinha, que não mudou Ai, de nada. você também. Como diz o Ai, nosso querido Má. amigo TG, o tempo faz bem pra gente. Ah, isso é verdade. Má, obrigada por ter aceito o convite, fiquei muito feliz. Acho que é um tema Ai, que eu vai que ser muito agradeço. legal a gente falar. Eu acho que tem muita coisa para a gente falar, né? E antes da Sim. gente entrar no tema, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre você. Um pouquinho, eu estava falando como que a gente se conheceu, que foi na faculdade, né? Mas eu queria, assim, que você primeiro falasse o que que te levou para a área do turismo, como que foi esse seu contato com o turismo a princípio. Tá. Bom, primeiro eu que agradeço o convite, fiquei super feliz, né? Principalmente pela oportunidade de te rever, mesmo que virtualmente, né? De matar um pouquinho da saudade. E, enfim, poder falar do que eu amo fazer, né? Do que eu escolhi fazer, do que a gente acredita, né? Então é sempre muito bom poder passar essa mensagem assim. Então espero que a galera curta aí também esse nosso papo. E aí, depois Bom, eu vou deixar salvo, tá, Má? Tanto aqui quanto no YouTube. E aí, quem quiser assistir, ou se alguém não puder assistir agora, pode assistir depois. show, maravilha, isso aí. Depois a gente compartilha também, né, para quem não conseguiu. Mas agora, peraí, que eu agora perdi o Ah. fio da meada da pergunta. Vai. Agora, Voltando! bom, só recapitula Voltando, aí. voltando. Peguei Como começo é e que você foi vai. parar no turismo? Como eu fui parar no turismo, isso. Então, é muito curioso, tá? Essa pergunta e a forma como eu parei no turismo, né? Porque eu conto para todo mundo que eu fui fazer turismo porque eu queria trabalhar com educação, mas eu não me via trabalhando dentro de sala de aula. E então eu desde o início eu fui fazer turismo para trabalhar com educação, sabe? Eu já vi o turismo como um meio para eu fazer o trabalho que eu queria fazer dentro da educação, né? Então, e aí eu fui, né, construindo aí esse caminho. Então, assim, eu trabalhava já na área do turismo pedagógico, de certa forma, né? Eu comecei trabalhando com acampamentos bem jovem, né? Porque eu fiz aquela Lembro, Casa do trajetória. Chocolate. Isso. Eu fiz a minha trajetória, né, no acampamento como uma criança acampante, né? E quando eu não tinha mais idade para ser uma acampante, eu gostava tanto daquilo que eu escolhi virar monitora, né? Então eu entrei na área da recreação.
E quando eu me vi ali no papel de monitora, eu conheci o outro lado, né, do acampamento, que era exatamente ter o contato com o lado educacional da proposta, né? Porque eu fui ali uma criança que ia para brincar, para passar as férias, Uhum. para rever os amigos, para me divertir. Toda a sua infância, Então, Márcia, você teve esse contato? sim, desde pequena. Minha mãe conta que eu não tinha nem 4 anos, a primeira convite que veio, e eu descoladíssima, botei a mochilinha nas costas e falei, tchau, mãe, né? E ela ficou sofrendo, tipo, meu Deus, minha filha vai para acampamento, e eu fui feliz e Nem contente. ligou. Não. E aí depois virou assim uma tradição, né, nas minhas férias, né? Sempre que não dava, porque por algum motivo tinha algum outro plano das férias, no início era uma frustração até eu aceitar o novo plano, né? Então, assim, é uma paixão mesmo. E minha mãe tá aí comentando já, Ó, ó, 3 anos e meio lá, correção! correção. Mas enfim, então eu comecei muito cedo na recreação e aí tendo esse contato com esse outro lado da educação, eu me apaixonei muito mais assim do que eu já era apaixonada, né? Então, porque daí eu tive contato com esse lado do descobrimento, né, da descoberta das crianças nesse mundo, né, de poder acompanhar o desenvolvimento delas, aquilo que eu sentia na pele, o quanto era marcante para mim, eu consegui entender o por trás, né, o por trás das câmeras, o que rolava. Então, acompanhar aquela trajetória da criança que chegava toda tímida, né, cheia é, de bloqueios, de dificuldades, às vezes de relacionamento, comia mal pra caramba, não sabia arrumar uma cama. E aquela trajetória pós uma semana, o quanto ela voltava para casa muito mais empoderada, com muito mais autonomia, cheia de amigos, comendo bem, né? Então os pais voltavam e falavam: Nossa, o que vocês fizeram com o filho? E no fundo, a gente, né, não achava que estava fazendo nada, assim, estamos só brincando, dando a oportunidade. Mas enfim, isso eu fui entendendo, né, ao longo do caminho. Então, ter o contato com isso me encantou demais, né? E aí foi onde foram virando as chaves, assim, tipo, é isso que eu quero. Gostei de trabalhar com educação, fui entendendo que era educação. É... E aí e fui vendo outra possibilidade, né, para atuar com a educação sem ser no lado formal, Uhum. tradicional, escola, porque eu não me via trabalhando num espaço fechado. Né? Eu lembro que eu tinha minha mãe de referência assim, no mundo de trabalho, mercado de trabalho, que era uma executiva e trabalhava dentro do escritório, né? Aquela coisa o dia inteiro no escritório, trocentas mesas ao redor. E eu achava aquilo o máximo, mas eu não me via. E aí, quando vinha aquela Fazendo. famosa pergunta: o que você vai fazer quando você crescer? Eu ficava nesse conflito, porque eu achava interessante aquele universo, né, do sucesso profissional num escritório executivo. Uhum. Mas eu não me via trabalhando de terninho e salto alto, sabe? Não me via, nunca me via. Eu falava, eu queria trabalhar na natureza. E quando eu comecei a ter contato com isso na minha juventude e tal, eu fui entendendo que existiam outros caminhos. E aí, quando eu comecei a trabalhar ali no acampamento bem jovenzinha, eu vi esse caminho. E, enfim, e aí da galera que trabalhava comigo, a maioria, né? Ou era pedagogia, ou era educação física, ou era turismo, né? E aí eu me identificava com todos. É... E eu acabei prestando para todos, porque realmente essa fase de ensino médio ela é bem confusa na nossa vida, né? É muito É. difícil tomar decisões assim, A com nossa muita cabeça já é confusa, né? assertividade. Então, assim, naquele momento eu quis realmente experimentar. Eram 3 opções que eu simpatizava muito bem e acabei me encantando pela proposta do curso de turismo onde fizemos, porque ele tinha muita conexão com a natureza, né? Com a Sim. proposta de ter ênfase em meio ambiente. Prestei todos eles e passei em turismo e abracei a causa e, nossa, não me arrependo em nada, assim, não só pelo curso, que foi bem relevante e porque, né, já estava meio no caminho que eu queria seguir, mas também por toda a experiência que a nossa faculdade especificamente agregou, né? Por ser numa cidadezinha pequena, no interior de São Paulo, que trazia toda aquela experiência diferenciada, né? Da nossa convivência. Uhum. Enfim, um curso novo que também trouxe várias possibilidades. Então, assim, o que me fez chegar ao turismo foi isso tudo aí. Ó, e eu vou te cortar só um pouquinho.
Mas a Marina, gente, ela é aquelas pessoas assim, que, tipo, todos os projetos ela estava envolvida, ela conseguia dar conta de tudo. E ela fazia tudo perfeitamente bem. Eu via a Marina quando eu cheguei na faculdade, que ela estava na Atlética e tudo, e que veio o convite para eu participar da Atlética, eu falei, cara, a Marina é muito foda, meu. Falei, eu vou trabalhar com essa menina Obrigada. aí. E tipo, Má, sempre te admirei demais, porque você sempre foi muito esforçada, você é aquela pessoa que sempre faz além do que é pedido. Então, eu acho que isso te leva para outro patamar. Não só isso, várias outras qualidades suas, mas você sempre foi muito guerreira, sempre foi muito animada, sempre foi muito para cima, sempre foi muito, sabe, é uma pessoa que a gente quer estar perto, que você fala, meu, a Marina, que legal. Então, em nenhum momento você fala, Marina, hoje eu não quero. Não, é a Marina, que legal, sabe? Então, Ai, eu que acho linda. assim, acompanhando as redes sociais, porque a gente não se falou mais, né, por muito tempo, mas acompanhando as redes sociais, vendo o seu trabalho, eu falo, meu, é a cara dela. É a cara, a cara, a É, cara, a cara. Isso é muito é. legal, Má. Ah, eu agradeço aí todas as suas palavras, assim, esse reconhecimento. Fico super feliz, porque realmente tudo me inspirava, né? Eu queria entrar em tudo mesmo. Às vezes eu até dava umas surtadas, porque era tanta coisa que eu me envolvia, mas porque eu sempre tive muito essa ânsia de aprender muita coisa nova, sabe? Eu queria experimentar, né? Então, assim, e é uma admiração muito recíproca, porque eu lembro que quando você entrou, né, que você veio de uma transferência, né? Eu lembro que era Transferência. a galera, e você era dessa também, porque você rapidinho se integrou muito rápido, né? E a gente realmente teve uma conexão muito forte, porque gostava de coisas muito semelhantes e abraçava os mesmos projetos. Então a gente teve contato junto em muitos projetos, né? É E com verdade, essa Má. mesma energia, assim, sempre muito pau pra toda obra, né? Aquela coisa de cair pra dentro. E a nossa vibe na época era evento, e tudo que era evento a gente queria estar Tava dentro, dentro. né? Mas é isso, porque trouxe muita bagagem, né, pra gente, Sim, assim. Hoje eu com sinto certeza. muito o quanto essa trajetória dentro da nossa faculdade me agregou muito nos jogos de cintura que a gente tem que ter hoje empreendendo, né, nosso negócio, que é um projetaço e que toda hora tem desafios, e é tudo que a gente foi aprendendo lá nas nossas festinhas, nas nossas atléticas, os eventos bombásticos que a gente fazia lá, os Interunesp da vida, que já era É, gerenciar é. ônibus, grupo, alojamento para Não, e todo mundo, detalhe, viu, rodízio gente? de jogos. Interunesp, Nossa, agora eu fui ó, lembrando. Interunesp era todo mundo festando e a gente trabalhando. Não tinha essa, Trabalhando, não. tentando conciliar com a festinha. Arrastando os Mas é bêbados para isso. levar para o Para jogo. jogar, pelo amor de Deus. Muita Ô, história boa, né? Mar, Mas é foi isso, foi muito bom. Foi fazendo. uma época muito boa. E É. agora me fala uma coisa, como que foi? É óbvio que eu já sei que é a sua área, que você já estava com esse projeto, mas de onde surgiu a Mask Educação? Tipo, como que você teve esse estralo? Como que foi? Então, bom, depois dessa escolha da faculdade, né? Como eu falei, eu já tinha meio que certo que eu ia trabalhar na área do turismo pedagógico, né? Já era uma escolha já Uhum. desde o início. Então, assim que eu me formei, ou melhor, paralelo com a faculdade, né, por ser fora do estado, da capital e tal, a gente morava no interior, eu não conseguia conciliar o trabalho com a faculdade, né, pela nossa Sim. distância geográfica onde a gente estava. Porém, eu conciliei a parte dos acampamentos, das viagens pedagógicas, sempre com as férias e os feriados. Então, sempre que eu voltava para casa, teoricamente, né, que eu ia voltar para minha cidade, né, Uhum. eu já estava me encaixando em algum trabalho. Você era dessas também, porque eu lembro que você trabalhava pra cacete. Todo hotel que tinha, estava lá todas as férias. Carol. É, Então eu ia sempre trabalhar nas minhas férias e nos meus feriados já para ir ganhando essa experiência no segmento, né, que eu queria trabalhar. Então eu passei esses 4 anos trabalhando, e assim que eu terminei a faculdade, eu fiz toda a minha monografia, né, dentro dessa temática, porque daí eu quis realmente mergulhar nesse conceito, né, da educação com mais significado, de
outras visões de educação, né, para além da educação formal, que é o que a escola oferece, né? Oferece. Então, eu realmente aprofundei na ideia da educação não formal, né, a importância que ela tem no desenvolvimento das crianças, né, e buscando mais um entendimento desse desenvolvimento integral, né, desse ser integral que somos. E então desenvolvi toda a minha pesquisa nessa área, né, e colocando o turismo pedagógico como essa ferramenta que leva essa educação mais significativa para a vida das pessoas. Bom, e aí me formei e já estava com o emprego garantido, porque eu já tinha vínculo com essa empresa, né, com que eu estava trabalhando. Então saí e já fui trabalhar. E aí eu fui trabalhar numa outra experiência que era de estar dentro da agência, né, trabalhando no lado operacional da coisa, porque eu estava sempre em campo. Né? Eu trabalhava ali à frente como monitora, né? Guia, aqui no Rio a gente chama de guia, lá em São Paulo chama de monitoria. Então, nesse papel à frente com as crianças. E aí fui ter essa outra experiência. Então, fui entender o universo agência. Né? A parte dos agendamentos, muda muito, né, Mar? do relacionamento com o cliente, com a escola, com as famílias, com os pais, a parte toda burocrática da coisa. Né? E foi super bacana, interessante, aprendi muito, mas não era a minha vibe, entendeu? Não era o universo que eu amava ali dentro do turismo pedagógico. Né? Não estava se sentindo realizada. Era a parte chata, vamos dizer assim. E aí eu voltei para campo, né? Conversei com a dona da empresa, que a gente sempre teve um relacionamento de amizade muito forte. Então ela super entendeu e falou, né? Falei, vou voltar para viajar. E aí entrei até já com papel ali de coordenação, então também fui ter outra experiência, né? Coordenando algumas viagens, alguns grupos e tal. E beleza, ou seja, né? Fui traçando essa trajetória assim. E aí, passado um ano mais ou menos, eu entrei numa crise comigo mesmo de estar em São Paulo, né? De ter voltado a morar ali em São Paulo. Bom, e aí nisso eu queria voltar para o Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro me chamava, eu tinha morado aqui na minha adolescência e o Rio de Janeiro era a minha meta, né? De voltar. Sempre gostou, né, Mar? Sempre, eu tive um vínculo muito forte com o Rio quando eu morei aqui, né? Então eu tinha essa meta aí de voltar a morar no Rio. E aí, não coincidentemente, logo que eu anunciei para a família, né, que eu ia pedir as contas lá e queria ir embora para o Rio de Janeiro, minha mãe recebeu uma nova proposta de transferência de trabalho para ir para o Rio também. Então veio eu, minha mãe, amarradona, voltando para o Rio. Que ela também tinha esse objetivo, né, de voltar, assim, porque eu tinha morado aqui na adolescência devido à transferência de trabalho dela. E aí vim para o Rio e cheguei aqui no Rio e encontrei um oceano azul, assim. Por quê? O turismo pedagógico acontecia aqui, porém, numa proporção muito menor do que já era desenvolvido em São Paulo, né? E no interior de São Paulo. Olha. Assim, aqui, tipo, 2 agências comandavam, né? E enquanto lá em São Paulo tinha uma guerra de agências já enorme e tal. E aqui, muito pouco explorado, né? Até a parte profissionalismo da coisa ainda era pequeno, assim. Então, assim, achei o máximo, né? Vamos lá, vamos conhecer agora esse mercado aqui. E aí, o primeiro currículo que eu mandei, no dia seguinte, me ligaram. Foi bem assim, tipo... Uau, assim, que eu nem imaginava. Eu já tava toda aquela angústia, né? Procurar emprego, aquele momento, recomeçar e tal. Não passei por nada disso. No dia eu mandei currículo num dia, no dia seguinte eu tava lá na agência, e aí era uma seleção já de novos guias. E aí nessa seleção o dono da agência já meio que se apaixonou pelo meu currículo, porque era a primeira pessoa em não sei quantos anos de empresa que chegava na frente dele com um currículo com experiência na área. Porque todo mundo que chegava para ele era um educador que ou tava tipo, cansei da sala de aula, tô querendo uma experiência diferente, ou era professor e queria complementar a renda, né?
Então, eu cheguei, além de ter já uma trajetória de tipo, sei lá, na época eu tinha 5, 6 anos já de experiência, é, tinha todo esse desenvolvimento da pesquisa, eu era bem envolvida na área, né? Então ele me abraçou, ele falou assim, venha trabalhar comigo para ontem, né? E vamos fazer um monte de coisa junto, projeto junto, vamos. Então, assim, a porta se abriu muito rápido. E para mim foi uma ótima experiência, porque eu conheci o mercado do Rio de Janeiro, porque era completamente diferente, né, de São Diferente. Paulo. Ele tem muitas características, assim, diferentes. Bom, e aí passei ali que foi bem semelhante até com a outra empresa, porque daí eu comecei a trabalar em campo, né, guiando os Uhum. grupos. E aí foi ótimo, fui conhecendo o perfil das escolas, fui conhecendo os espaços do Rio, né, porque eu ainda não conhecia muito. Eu não conhecia todos os museus daqui, os parques, os espaços todos dessas atividades que a gente fazia. É, e aí ele me chamou para trabalhar interno também, na parte burocrática, né? Fui também um tempinho. Falei, vamos lá, o ganho era maior, tal, né? Mais Vou rotinazinha, tentar tal. de novo. Porque, né, eu trabalhar de guia a gente fica muito, às vezes tem muita inconstância de agenda, né? Às vezes a agenda Sim. tá lotada, um monte de trabalho na semana e às vezes a semana vazia. Então, fui lá. Durou 3 meses também. Eu falei, não quero ficar dentro de escritório, pelo amor de Deus, assim. Porém, valeu super aqueles 3 meses, porque conheci o outro lado da coisa. Voltei para campo, coordenando as viagens, tudo. Conheci todos, muitos, né? Não todos, porque todos é muita coisa. Mas a maioria dos roteiros aqui na região do Rio de Janeiro, então foi muito bom. E aí me bateu um momento, assim, passou 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando muito, assim, bateu aquele momento crise existencial da vida, né? Tipo, tô trabalhando com o que eu quero, com o que eu escolhi, na área que eu escolhi, com educação, né, e com turismo, minha formação, mas eu não tô feliz, alguma coisa não tá se encaixando aqui, né? Resolvi tirar um tempinho sabático, fui fazer meu intercâmbio e tal. E continuei no vínculo com a empresa, assim, porque, enfim, né, a gente estava bem conectado, assim, pensando em projetos e tal. Bom, e aí, quando eu voltei, 1001 ideias na cabeça, né, eu muito mais empoderada também, porque Claro. morar fora, num outro país, aprender uma língua nova, chegar Foi lá para a do Austrália que você zero, foi, não foi? fui para a Austrália, isso. Foi. E cheguei lá sem saber nada, né? Então, assim, isso traz uma bagagem de vida muito grande, né? Eu não sei com quem que eu conversei esses dias, não me lembro, assim, daqui a pouco vai aparecer. Mas a gente falava exatamente disso, sobre o quanto você ir morar fora, chegar lá num lugar onde você não sabe nada, te empodera, né? No sentido de você chega, te empodera depois de fazer qualquer coisa na vida, né? Porque É aquele lugar verdade. quando você acha que você não tem ninguém ao seu lado, você tem que se virar para tudo sozinha, pô, se você aprendeu lá, onde ninguém não entende nem o que você fala, depois você dá conta de qualquer coisa, né? Então é Verdade. muito isso, né? Depois num lugar onde você fala a tua língua e tal, pô, a gente desenrola tudo, né? Enfim, foi um processo muito bacana, assim, né? Essa experiência. E aí eu voltei com tudo, empolgadaça, é, cheia de ideia na cabeça, empolgadaça entre aspas, né? Vou fazer um adendo aqui, que senão minha mãe depois vai falar, mais ou menos, porque no primeiro mês a gente vive uma depressão do tipo, porque eu voltei, porque eu fiquei lá. Mas beleza, aí a gente vai e aceita que é isso o momento e vamos cair pra dentro. Voltei a trabalhar na empresa que eu tava. Só que aí quando eu Ok. voltei, já não encaixava mais. Não fazia mais nada daquilo mais fazia sentido para mim. No sentido, assim, de não ver muita coerência, às vezes, né, naquilo que eu acreditava, né? Estudar, assim, esse universo da educação. Né? Então, Sim. assim, cada vez mais eu fui mergulhando no universo da educação e me desconstruindo de muita coisa, né? E me conectando mais com aquela educação que realmente ia fazendo mais sentido para mim. Né, e que eu Uhum. acreditava e que eu queria levar para as crianças, assim. E aí, de repente, eu me vi trabalhando naquele lugar, assim, onde muitas coisas, peças não se encaixavam.
né? Eu falava, caramba, eu fiz toda uma pesquisa falando da importância, né, de colocar o aluno num lugar ativo, né, de construir o seu conhecimento, né, de despertar da curiosidade, do brincar e tal, tal, tal. E muitas vezes a gente vai aqui, faz uma viagem ou faz uma atividade de campo e não dá essa oportunidade, essa experiência para a criança. Então, A assim, eu comecei prática a ver estava sendo diferente, exatamente, muita incoerência na coisa, sabe? Eu falo, a gente diz que faz uma atividade prática e vivencial, mas no fundo a gente não faz. A gente reproduz a sala de aula só que dentro de um ônibus, só que Pois dentro é. de um parque, entendeu? A gente fala aqui que o educador é dinâmico, só que no fundo ele é o mesmo professor que está lá dentro da escola, né? Que né, muitas vezes os professores, os guias lá, educadores, não tinham ferramentas realmente para trabalhar com o aluno fora de sala de aula. Então, enfim, estava reproduzindo aquela mesma sala de aula, aquele mesmo ambiente quadrado, fora. Uhum. E isso começou a me gerar muitos, muitos, muitos incômodos, sabe? Tipo, não estava mais me fazendo feliz mesmo. E, bom, e aí foi uma chavinha ali, precisou só de uma crisezinha ali interna entre pessoas ali para ser o estopim e eu falar tchau, né? Deu para mim. E aí, quando deu para mim, eu saí e decidi experimentar. Falei que era o meu momento, né? Na verdade, eu saí já Isso assim, foi quando, Má? bem. Isso foi qual Isso foi em ano? 2012. 2012. Isso foi em 2012. É... E é engraçado porque eu já tinha aberto na época um MEI para prestar serviço para essa empresa, né? A partir de. Minha mãe falou, abençoada crise. Sempre, né? Então eu tinha um MEI já para prestar serviço para essa empresa com os projetos que a gente estava visando criar juntos, né? E tal. Então, assim, não rolaram os projetos, mas eu falei, bom, eu tenho um CNPJ, né? Eu tenho uma experiência, eu tenho uma bagagem, eu tenho um monte de projetos, eu tenho um monte de sonhos, eu quero fazer um trabalho diferenciado que eu não vejo ninguém fazendo, né? Eu vejo um monte de empresa aí ganhando mercado pra caramba e entregando mais do mesmo. E que, né? Vou Por que não? tentar, né? Por que não? Foi mais ou menos assim. Essa vontade de fazer acontecer, de fazer diferente, sabe? Foi essa inquietação que me fez dar o start na Mask. Que E demais. aí, né, como o universo é grandioso, o primeiro, eu lembro que eu passei assim, sei lá, uma semana para primeiro vem aquelas, e agora eu preciso de um nome, eu preciso de um site, um monte de coisa que começa na nossa cabeça, que hoje eu sei que nada disso é prioridade. O Rafa, né, que é o meu companheiro, ele trabalha muito ajudando empreendedores a darem start nos seus negócios. Alguém lá, né, de tipo, para começar, eu preciso de um nome, um site, um isso, aquilo, não sei o quê. Aí eu lembro, eu volto no tempo, assim, né, na verdade. E é um monte de necessidades que não são não são fundamentais para dar para iniciar de fato, né? Mas bem, e aí eu lembro que eu passei uma semana para conseguir mandar um e-mail para o primeiro possível cliente. Por quê? Né? Chegou aos meus ouvidos que um dos grandes clientes da empresa onde eu trabalhava se desvinculou da empresa. Né? Tiveram lá sua crise também e falou: não queremos mais trabalhar com ele e vamos buscar uma nova agência. Naquele momento, eu falei: tá aí, uma oportunidade que eu não vou deixar passar. E aí eu fui e meti a cara, criei um e-mail, né, com nome e, e mandei para esse diretor, né, dessa escola, contando nessa essa transição que eu estava vivendo e que agora eu estava com a minha própria empresa, né, e queria mostrar o nosso trabalho, o nosso projeto e tal para eles, para poder desenvolver. Enfim, para Mask, né, começar assim. E ele era uma pessoa muito maravilhosa, que eu sempre honro muito a oportunidade que ele me deu, porque ele admirava muito meu trabalho como guia, né,
quando eu estava vinculada a outra empresa. Então, eu era aquele tipo de pessoa que ele exigia para as viagens do grupo dele, Que sabe? demais. Eu e mais alguém, né? E isso era muito bacana, assim. Então, ele me respondeu super carinhosamente, falou: venha para uma reunião, venha apresentar sua proposta e vamos ver no que vai dar. Né? E é engraçado, né? Porque eu levei uma semana para conseguir, né, criar aquela coragem de tipo, o que que eu escrevo? Eu elaborava, que eu achava que eu tinha que ter uma apresentação linda, enfim, todo um portfólio, e eu não tinha. Como é que eu ia botar um portfólio para apresentar para a pessoa, um flyer, um monte de coisa? Eu não tinha, eu estava realmente startando o negócio. Então eu, com a minha cara bonita. É... E aí, quando eu cheguei lá, cara, ele botou assim a equipe inteira da escola na sala de reunião, todos os coordenadores, diretor, os vice-diretores e alguns professores. E tipo, Marina, bem-vinda, querida Marina, né? Alguns já me conheciam, porque a gente já tinha viajado muitas vezes juntos. Ah, a Marina vai apresentar a proposta dela agora, né? E aí eu fiquei, nossa, agoniada pela situação, porque eu não esperava tanta gente ali para me ouvir. Mas assim, mas foi muito legal, né? Eu aproveitei esse gancho de ter uma certa empatia já da galera, né? De alguns, eu não conhecia todos, não. E me coloquei muito mais num lugar, né, de ouvi-los, sabe? Eu falei para eles qual era a minha inquietação, o que fez eu me desligar e o que estava me fazendo, o que me estava me movendo a começar o meu próprio negócio, né? Qual era o meu propósito com isso. E eu estava lá muito mais para ouvi-los, para saber o que não funcionava nos outros lugares, o que eles esperavam, né, de uma empresa que iria prestar esse serviço, sabe? Então, aquele momento, assim, gerou muita conexão entre a gente. Eles me falaram muitas coisas e isso me trouxe muita bagagem, realmente, para começar de um lugar muito mais empoderado também, né? E de não entrar como mais uma que diz fazer aquilo que não faz, né? Que o discurso é uma coisa e a prática é E a outra. Que eu prática é não outra. queria. É. Então, assim, e aí logo, sei lá, um mês depois ali a gente estava agendando a primeira experiência. O primeiro campo, né? O primeiro estudo de campo lá com os alunos, assim. Então, e essa parte de fazer o campo, isso eu sabia que não era uma questão. Eu tirava de letra porque eu já fazia há muitos anos, né? Então ali eu dei aquele start, né? Foi ali assim que começou a Mask, né? Você perguntou isso, da onde veio, nasceu a Mask. E é interessante, então assim, né? Respondendo a pergunta, ela nasceu assim, né? Dessa inquietação toda, dessa minha trajetória, né? De cada vez estar buscando entender mais esse universo da educação, me conectando cada vez mais com a importância disso, querendo fazer, entregar algo diferenciado e não encontrando campo para isso. Então é aquela história, né? Quando a gente não encontra o trabalho que, que a gente pode, né, oferecer o nosso propósito e tal, a gente vai lá e cria ele. É Né? verdade. Hoje eu falo muito disso, assim, quando a gente troca com empreendedores ou aspirantes a empreendedores, é muito isso. Se você não encontra a empresa que você pode ir lá oferecer o seu melhor, cria essa empresa, cria esse serviço, né? E foi sem essa consciência, né, naquela época, mas foi isso que eu fiz. Que demais, que E demais. caminhou, e as coisas começaram a caminhar muito bem, sabe? E aí eu escolhi também, eu passei esse primeiro ano, né, trabalhando só com essa escola, porque só essa escola, que é uma escola enorme, ela me deu um volume de trabalho enorme. Então, como eu, Era o como suficiente. empresa, estruturalmente, exatamente, eu ainda não me sentia super não estava, né, super preparada assim, então eu falei, vou pequenos passos, né? Uma escola já me encheu o calendário do ano, eu fui ali aos pouquinhos e depois é, crescendo ali dentro desse mercado. Show, Má. E agora eu já quero até te fazer uma pergunta. Para você, o que que é o turismo pedagógico? Como que você define? O Então, que que você me diz? para mim hoje, eu ressignifiquei muito isso, né? Porque para mim hoje
hoje eu conto para as pessoas que a Mask, ela é uma empresa de educação, né, que usa o turismo como uma ferramenta para entregar essa educação diferenciada, Uhum. né? Essas experiências educacionais que empoderam, que dão autonomia, que geram assim esse senso, né, de conexão das crianças com ela mesma, com o mundo. É, Então, através do turismo, tá? O turismo é essa minha Mesmo porque, ferramenta. Então, desculpa te assim, eu cortar, conto. mas Tá, é não, porque só. mesmo Pode falar. porque você não trabalha só as viagens pedagógicas, né, Mar? Tem várias outras coisas que a empresa faz também, que eu até quero pedir para Então, você falar um pouquinho sobre isso. sim. Então, era isso que eu ia falar, assim. Então, assim, hoje eu falo que a Mask é uma empresa de educação, né, que atua dentro do turismo pedagógico, entendeu? Então, Uhum. o turismo pedagógico para mim é isso. Ele é uma ferramenta, né? Ele é um segmento dentro do turismo, né? Desse universo turismo nosso aí. Mas ele é a nossa ferramenta de levar uma educação mais significativa aí para o campo das crianças e, inclusive, apoiando as escolas a proporcionarem essas experiências, né? Porque Uhum. é isso, as escolas têm essa dificuldade assim De estrutural, sair da né? Vamos caixinha, falar de né, Mar? espaço, de sair da caixinha. E é importante ter toda uma estrutura por trás, né, para oferecer essas atividades, né? Então, assim, eu sempre falo que a Mask ela é uma parceira, né? A gente sempre quer trabalhar junto com a escola, né? E não não tem uma questão de quem é melhor ou pior, faz educação melhor ou pior, mas a Uhum. importância dos dois, né, estarem andando juntos, porque a gente soma na experiência que na educação que as escolas proporcionam, né? E aí sim, dentro dos serviços que a gente oferece, né, tem a parte dos projetos. Então, hoje a Uhum. MASC, se tivesse que se dividir assim, a gente tem as viagens, né, pedagógicas, escolares, tem os estudos de campo, que são essas atividades mais de bate e volta, que acontecem em um dia, e os projetos personalizados. Então, assim, eu sentia dentro desse, conhecendo melhor esse mercado aqui no Rio, eu fui sentindo a necessidade, as escolas tinham necessidade de alguns projetos, né, para trabalhar de forma mais dinâmica, criativa, é, ativa até, né, algumas temáticas, né, e nem sempre a gente encontrava um espaço para trabalhar aquela temática, sabe? Às vezes é muito limitado a questão, os museus que estão disponíveis, e o Rio de Janeiro tem um outro desafio, que eu acho que cidades grandes em geral têm, que é o deslocamento geográfico. Né? É muito complicado, assim, às vezes a gente levar 3 horas de deslocamento para fazer uma visita de 45 minutos no museu para falar daquele tema. Né? Então, a partir de perceber essa demanda, a gente começou a criar projetos personalizados, temáticos, para trabalhar alguns temas, né, dentro da escola ou em algum ambiente parceiro. E que não ficasse na dependência, né, na necessidade de grandes deslocamentos e tal. E aí a gente desenvolve desde o início, né, da criação de todo o storytelling do roteiro, desse projeto, né, atendendo ou a demanda que vem da escola ou às vezes demandas criativas nossas que surgem dentro da nossa equipe de querer trabalhar um tema específico. A gente cria o projeto e aí oferece para todo mundo, né? Que foi o caso de um projeto, por exemplo, que a gente queria sentir que existia esse desejo ali de trabalhar as brincadeiras, um resgate de brincadeiras da infância, né? Da nossa Uhum. infância, das nossas gerações para trás, né? Da época nossa, dos nossos pais, dos nossos avós. Brincadeiras estavam sendo perdidas entre as crianças, por exemplo. Muito. Hoje, muito no universo tecnológico e não conhecia brincadeiras básicas, sabe? Tipo jogar dama, brincar de taco na rua, coisas simples. E aí com a nossa equipe, junto com o Rafa, que também tem uma empresa de projetos lúdicos, né? Eu falei, eu quero criar um projeto para resgatar brincadeiras e oferecer para as escolas, né?
E a gente criou um projeto do início ao fim, né, com uma ideia de criar dimensões gigantes dos brinquedos e tal, tudo de forma bem artesanal e tal. E é um projeto que fez muito sucesso, né? Porque as escolas queriam ter isso dentro das escolas para Com oferecer certeza. para os seus alunos essa oportunidade. Aí as crianças se amarram, amam assim a experiência, assim, é muito bacana. Então é esse tipo de projeto que às vezes salta dentro da gente, está ali borbulhando, e a gente bota para rodar, porque é isso que a gente gosta de fazer também, né? Tá. Hoje a equipe são em quantas pessoas, Mar? Então, interno, né, somos três e fora externo, que é a equipe que está em campo com as crianças, em torno de 10 assim, mais fixo, né, que roda entre esses 10 mas a gente já chegou a ter equipe de 30 pessoas, depende do tamanho do Caramba. projeto, mas essa equipe maior é a equipe que trabalha de forma freela, né, então a gente tem uma equipe, né, já bem conectada assim com a nossa proposta e tal, então a gente sempre dá prioridade para eles, mas o vínculo, né, que eu falo é Sim. nesse formato. Que demais. Agora vamos lá falar um pouquinho da parte das viagens. Quais Sim. roteiros de viagem que vocês costumam trabalhar mais? Tem algum Bom, que, tipo, bom, esse a gente faz mais? Como que os é? preferidos, né? É, é. Os preferidos. Então, tem, né? É. Tem assim, aqui no Rio tem muito assim umas tradições assim, sabe, que todas as escolas meio que fazem certos roteiros de acordo com com a série ali que os alunos estão, sabe? Então, que é bem na região aqui, né? Então, Vassouras, viagem de Petrópolis, a região dos lagos, são viagens bem tradicionais. Porém, nos últimos 3 anos, as viagens que a gente começou a fazer e fez um sucesso imenso, e aí já viraram referência nossa, né? É o roteiro do Pantanal, Salvador, Ai, São que Paulo, demais! São Paulo, Salvador e Foz do Iguaçu e, e é isso, Pantanal, né? Eu falei, são esses quatro, assim, que são fora, né, do Rio, que são os mais distantes, assim, e que são os que mais bombam aqui entre a gente. E a gente Gente! adora, assim, virou os roteiros queridinhos. E essas viagens são de mais ou menos quantos dias, Mar? E em torno de 5 dias. São 5 dias, 4 noites, né? E Ah, são dá para viagens, as aproveitar viagens mais longas que a muito! gente faz, são as mais longas e são sempre com ensino médio, né? Porque a galera que já tem uma maturidade maior para fazer roteiros mais Claro. distantes, até tem mais essa segurança dos pais e tal. Então, é muito legal. E é muito bacana, porque eu amo essas viagens mais longas, porque elas que dão a oportunidade da gente criar também maiores vínculos com os Vínculos. alunos. Então, cria uma conexão muito bacana, onde a gente também consegue agregar mais da nossa filosofia mesmo, sabe? Das nossas metodologias. Um roteiro que é rapidão fica muito engessado, né? A gente tem muito que cumprir ali um cronograma e não consegue, né, às vezes, agregar ali muito de um diferencial que a gente dá muito valor, sabe? Que é trazer mesmo dinâmicas que proporcionam reflexões, às vezes momentos de autoconhecimento, às vezes até momentos de meditação, sabe? Tem atividades que a gente faz yoga pela manhã antes de ir para uma trilha. Então, assim, essas viagens longas dão mais espaço para isso, sabe? O acampamento também é outra viagem que eu amo muito fazer e a gente consegue explorar muito essas dinâmicas assim, porque aí toda a programação a gente que conduz, né? E essas viagens, roteiros mais de outras cidades, a gente também tem um cronograma com bastante coisa para encaixar. Então, acampamento eu amo sempre, né? Já a minha história tá aí, porque ela dá Não, muito mas essa ó, flexibilidade, esse dinamismo todo que é muito legal. e você tá falando aí, a Amazonas, por exemplo, imagina se o Pantanal, se a gente já amou na época da faculdade, imagina o Nossa, pessoal do ensino médio. muito. É Gente, deve incrível, assim, a gente ser. recebe os feedbacks desses alunos quando eles vão, sabe? É muito inspirador, é muito empolgante. Porque Ô, para eu acho que eles, isso muda totalmente a vida de uma pessoa, é sério. exatamente isso que eu ia dizer. Os feedbacks deles são tão assim emocionantes, porque é isso, é transformador de verdade, sabe? Muitos deles nunca saiu, às vezes, da sua bolha Rio de Janeiro,
né? Nunca imaginou acessar, né, um espaço com uma cultura tão diferenciada, um ambiente tão diferente. E aí ter contato com pessoas nativas que contam suas histórias, assim, isso tudo impacta muito a vida deles, sabe? E realmente, além, né, da experiência de gerar muitas conexões entre eles. Então, assim, é muito lindo. A gente tem muitos relatos, assim, de fala, tipo, viagem que transformou minha vida, né? A melhor viagem que eu já fiz da vida. Isso é muito comum, esse tipo de relato nessas Que viagens, né? demais. Salvou a minha vida. Teve uma viagem que era muito assim, uma Olha, menina que realmente vivia uma depressão muito profunda, sabe? E a viagem, pela forma como ela se conectou com os amigos, se conectou com a gente, com a própria viagem em si, né? De expandir horizontes, mudou muito, né, para ela, assim, então transformou. E para mim isso é o mais valioso desse nossa. trabalho, né? E o que mais me Você fala motiva agora, todo dia, eu eu sinto faço que com eu tô no muita caminho paixão. certo, né, Má? Eu faço isso tudo com muita paixão, sempre fiz, né? Porque eu conecto ali duas paixões minhas, porque é educação e viagem. E, e quando a gente recebe esse tipo de relato, assim, é aquela coisa que, né, enche os olhos e o coração, né, de emoção, assim, e a gente Eu acho que é o tipo de vê coisa que sentido. dinheiro nenhum paga, né, Má? Não tem É. como. E já tomei jumbo, assim, no sentido de fechar no 0 a 0 muitas viagens, sabe? Mas porque eu acreditava tanto naquilo. E eu falava, cara, eu vou fazer essa viagem acontecer, mesmo que saia no negativo, porque eu sei o quanto ela é importante, né? E visão de médio e longo prazo, às vezes, né? Muitas Uhum. vezes, o grupo é pequeno, não fechou o número. Eu falava, eu vou fazer mesmo assim, sabe? Porque eu sei o quanto isso vai impactar na vida individualmente de cada um, e para mim isso já paga tudo. E segundo, porque o impacto que vai gerar nesse grupo, isso transborda depois, né? E Com aí certeza. isso já gera no próximo grupo, né? Esse senso, esse burburinho, tipo, caraca, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então, ou seja, aquela coisa, eu já levei muito negativo, assim, em viagem, mas acreditando que vamos recuperar lá no próximo e tá tudo bem, sabe? Isso faz parte também do empreender, né? Nem sempre Com vão certeza. ser flores, a gente tem que. É o equilíbrio das coisas, né? Que a gente vai encontrando. É verdade. Ô, Má, e outra coisa, já fizeram viagens internacionais também ou ainda não? Como que tá? Ainda não, porém, a nossa viagem de Foz do Iguaçu tem um trecho internacional, né? Tem dois trechos internacionais, na verdade, que a gente vai para a Argentina e vai para o Paraguai. Paraguai. Então a gente tem esses trechos internacionais que é muito legal é muito legal ter essa experiência, porque isso já nos preparou um pouquinho para maiores experiências quando vierem, no sentido de burocracias, porque tem Sim. várias assim, né, diferentes, coisas que a gente nunca tinha vivido nas nossas viagens nacionais aqui. E aí a primeira vez que a gente teve, acendeu vários alertas assim, tipo, muitas atenções para uma próxima viagem internacional, assim. Então a gente já foi ficando sagaz ali só com a experiência de Foz do Iguaçu. Mas outros roteiros não, a gente já chegou a montar, apresentar, mas de não chegamos ainda a fechar, concretizar, assim. Mas temos aí nos planos roteiros bem bacanas, inclusive. Isso é muito bom. Ô, Muito. Má, e para viagens, normalmente são grupos de quantas pessoas? Você sai com grupos menores, grupos maiores? Qual é o mínimo, qual é o máximo? Como que funciona essa questão? Então, não tem um padrão, né? Isso é muito relativo, assim, de escola para escola, de grupo para grupo, né? Porque é isso, a gente trabalha com algo muito personalizado, sabe? Eu sempre tive esse cuidado de não ter um número definido, né? Porque realmente, às vezes, cada escola é uma, né? Cada grupo é um, então não dá para eu taxar, tipo, sempre mínimo 30 para todo mundo, porque tem escolas que têm grupos de 20 alunos. E aí eu não consigo Uhum. fazer um tarifário com mínimo de 20 para um grupo de 20, né? Sim. Então, assim, é sempre... A gente tem muito esse cuidado, né, da personalização para cada grupo e também para cada faixa etária, né? Os pequenininhos, quando a gente tem roteiros com educação infantil, né? Que a gente atende desde o maternal até a última série, e a gente também já teve demanda para grupos de faculdade, né? Era exatamente o que eu ia te perguntar.
Então, quando são roteiros para os pequenininhos, né, o grupo normalmente é menor, a nossa equipe é maior, para, né, conter melhor ali, com muito mais segurança e cuidado, né, porque a gente tem muito, é um dos nossos valores mais fundamentais aí, essa segurança de todos, né, afinal, Uhum. estamos cuidando dos tesourinhos dos outros, né. Por falar em tesourinhos, quem que é aquela coisa mais fofa que tá na foto? Conta pra gente. É o meu tesourinho, que é a nossa mascotinha, né? Com a brincadeira da palavra, o mascotinha. Ah, É, adorei! virou já o apelidinho. Que é a minha filha, né? A Florinha, que... Olha lá, o Quantos anos que ela Marcelos, tá? querido, tá ali, ó. O Marcelos, que tá aí, é um dos nossos guias, biólogo querido. E é isso aí que ele tá falando, né? As perninhas curtinhas para subir no ônibus precisam de muito mais apoio, né? Do que os grandões que saem correndo e vão pro fundão, né, para tocar o terror, assim. Então, assim, a Florinha, né? A É a Florinha tá com Florinha. 1 e 9, 1 ano e Ai, nove meu Deus. meses. E ela viaja com a gente, com a Não Mask, desde os acredito. 6 meses dela. Então, ela já é aventureira desde a barriga, né? Porque quando eu estava grávida, eu participei de quase todas as viagens até o meu 8º mês. Até o E oitavo? até o 8º, aquela que não aguenta, né? Caramba! Gostava. E depois que ela nasceu, né, é bom, né, porque casou direitinho, né, aquela coisa que não é planejada, mas tudo perfeito, do jeito que tem que ser. Ela nasceu no final do ano, ela nasceu em novembro, né, e aí as nossas últimas viagens normalmente são em novembro, então do dia que ela nasceu, assim, eu não acompanhei as últimas 2 viagens do ano, né, que a equipe tocou sem mim. Foi assim, perfeito. E aí depois a gente tem, o turismo pedagógico tem essa questão muito da sazonalidade. É... E aí então a gente teve depois os meses ali sem viagens, né? Sem operação em campo, né? Só Campo. operação interna, todo o planejamento do ano e tudo mais. Então a gente ficou dezembro, janeiro, fevereiro, né, e março sem viagem. E aí a nossa primeira viagem, que era tipo maio, a Florinha já estava com 6 meses para viajar. E Ai, aí ela foi com tudo. gente. E foi muito maravilhoso, né? Porque eu tinha um pouco essa insegurança de como é que ia ser, né, para a escola e Claro. tal. E aí eu sou bem abençoada, graças a Deus. E também é óbvio que é o trabalho que a gente constrói ao longo dos anos, né? Mas o relacionamento que foi criado com as escolas foi tão bacana que eles acolheram muito, né, essa minha nova fase, né? E a situação, eu falava, ó, eu vou levar minha filha, tudo bem, todo mundo, claro, que maravilhoso e tal. Gente, chegar no Porto já era uma sensação, as mães enlouqueciam com ela, os alunos, e aí ela ia nas viagens, eu tava sempre com ela ali no Canguru e tal. A galera toda queria interagir e no fim ela era assim uma luz, né? Sabe quando a gente recebia o final ali, os feedbacks, as avaliações, aí vinha aquele monte de, enfim, de agradecimento, pontuando, né? Pontos positivos, pontos negativos, eu não sei o que foi bom, o que pode melhorar, blá blá blá. E a Flora estava sempre lá, né? Nos destaques, Ai, assim, como gente. ponto positivo, né? Que eu passei Mas voltou. aí em 2019, como ia ser. Voltou. Era. Como queria, né, esse desafio de tê-la. Mas sumiu. Foi? Deu uma travadinha aí? E bom, vamos ver se acabou a bateria. Mas tô ouvindo alguma coisa no fundo. Tá travado. Voltou. Travou de novo. Voltou de novo. Tá me Voltou? ouvindo? Voltou. Agora voltou. Tô. Deu uma travadinha aí, já voltou. Perfeito. Foi. Florinha, nossa Ai, mascote.
Quero conhecê-la, viu? Má? Má? Sim. Ah! Oi! Que coisinha mais linda! Má? Tá me ouvindo? Eu não te ouço. Eu só te vejo falando. Testa aí. Não. Má? Te vejo, mas não te ouço. Tira o fone, deixa eu ver. Desconecta o fone. Não! Tá meio mudo, tamo no mudo. Ó, eu vou encerrar e voltar só pelo menos pra gente se despedir. Continua mudo. Não. Ó, vou encerrar e vou voltar só pra gente se despedir, tá bom? Vou deixar salvo. Peraí. Ah, é verdade, Má. Sai você e volta. Acabaram de dar ideia. Aí, agora eu convido de novo. Mas que. Aguardando. Tomara que vai. Má? Foi, foi. Ai, por que que não Aê! não pensamos nisso antes? É? Agora tem a Flora. Ela aqui, daqui. Aí! Pronto, participa no final. Oi, Flora! Vai dar delay. Não vai tomar ouvindo. Não, não, mãe. Aqui, ó, dá tchau. Não, A gente tudo vai bem? despedir. Tchau! Você é muito linda! Ai, ela aguentou até o finalzinho. Viu? Má, então eu vou aproveitar para te agradecer. Foi uma delícia a live. Ó, Peraí. quer a mamãe, ela quer a mamãe. Ó, muitíssimo obrigada. Foi uma delícia o nosso bate-papo, matar um pouquinho da saudade, conhecer um pouquinho mais da Máscara Educação também. Ó, quando vier a Portugal, me avisa que eu quero te ver. Sim, com certeza. Querida, eu também amei, foi muito legal essa oportunidade, né? Até é legal a gente revisitar um pouquinho a nossa história. Vai passando os anos, né? Vai ficando tanta história lá para trás, foi muito gostoso. Obrigada pela oportunidade, também parabéns pela Malaga Tour, né? Que tá fazendo o maior sucesso aí. Desejo muita sorte para você sempre. Senti muito da gente não ter se encontrado aí em Lisboa na nossa breve passagem, mas com certeza não vão faltar aí próximas oportunidades. E ainda vamos Tenho fazer certeza. parceria junto quando a gente levar os nossos alunos para aí, hein? Com certeza! Não é? Muito bom te ver, viu, querida? Um beijo grande. Beijo para você também. Beijo, até mais.